Boa tarde, gurias. Vamos lá para mais uma mentoria da trilha 4. Hoje a gente vai falar sobre o FAT, Async-Await, o Try-Catch, JSON, Promises, né? O que que é isso? Por que que a gente usa esses conceitos na hora de consultar dados, né, em servidores? Como é que a gente faz essa requisição? Como é que esses dados chegam? É a mesma coisa que usar só o protocolo lá, né, com requisição e resposta, ou eu preciso tratar alguma coisa, né? Então, esses comandos aqui, o JSON, a gente vai ver cada um, né, agora aqui na mentoria separados, mas o FET, o Async-Await e o Try-Catch são, em resumo, né, buscas de informações e tratamento de erros. Então, o FET busca e o try-catch, o async-await, fazem tratamentos, né? E tratam também essas informações, essas requisições, de forma assíncrona. Antigamente, não tão antigamente, né? Mas antes as coisas eram feitas mais de forma assíncrona, né? Pergunta, responde, espera a resposta. Pergunta, espera a resposta, né? A sequência, então, era uma pergunta e esperava pela resposta para depois fazer a outra pergunta, né? Com essa forma assíncrona, as requisições vão sendo feitas e conforme elas vão sendo respondidas, elas vão sendo executadas e as que não foram respondidas ficam aguardando, mas essas que ficam aguardando não impedem as que já estão liberadas, né? Então, ficou meio confuso, né? Mas seria nesse sentido, tá? Então, o que que é o FET, né? Se a gente olhar, depois eu até vou mostrar dois tipos de API aqui. Aquela API Medicator que eu já mostrei para vocês e a CAT, que eu mostrei também anteriormente. A do Medicator, ela usa um JSON para consulta, né? Aquela do Medicator, o time L3, né, que comentei com vocês, que a gente fez, até ali o HTML, né, o CSS não tá, assim, bem legal, né, ele poderia ficar bem melhor, mas foi um projetinho, né, foi um desafio que a gente fez, e aqueles dados estão disponíveis, né, no site do governo, e a gente baixa aquele arquivo do governo em formato CSV, e aí de CSV a gente transformou para o JSON, para poder fazer a lógica em cima daquele JSON, né? Quais dados a gente ia procurar, quem eram os endpoints, né? Pelo que a gente ia procurar e o que ia retornar. Naquela API do Medicator também, se vocês olharem, tem testes, né? Então, a gente também só fazia a busca dessas informações e também, quando o usuário fazia essa busca, né? Quando ele digitava lá as informações, existem testes em cima do que ele digitou também para saber se o tratamento de erros, né, se o que ele tinha digitado estava de forma correta ou não. E a API CAT lá, a outra API que eu mostrei para vocês, é uma APIzinha que fornece informações de dados, de gatos, né? E ela já fornecia alguns endpoints prontos, né? Eu criei só um endpoint a mais lá, que seria consultar as raças de gatos pelo país, mas os outros endpoints ela já nos dava pronta. Então, mesmo naquelas duas formas, né, a gente usava esse FET. Então, o FET também conhecido como FET API, é uma ferramenta poderosa para realizar requisições HTTP em JavaScript de forma assíncrona, né? Como eu falei antes, não sei se eu me enrolei um pouco para falar, mas uma coisa síncrona é que faz uma coisa, espera essa coisa terminar para depois começar outra. Assíncrona, as coisas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Então, imagine um navegador como um explorador em busca de informações. O FET te guia nesse mundo digital, permitindo buscar dados e recursos que enriquecem sua experiência na web.
Como ele funciona, né? Então, ao contrário de métodos tradicionais de requisições HTTP, que eram síncronos, que bloqueiam a execução do código enquanto aguardam respostas, o FET utiliza conceitos de promessas, né? Que são as promises que a gente ouve falar por aí. Isso significa que você pode enviar uma requisição e continuar navegando sem precisar esperar a resposta completa. As promises, né, as promessas garantem que as informações serão entregues a você, mesmo que precisem viajar por longas distâncias na internet. Então, para a execução das que deram um ok, a gente não precisa esperar as respostas das requisições que ainda estão em andamento, né? As promises. No mundo do FET, as promessas, né, as promises são como contratos que garantem a entrega de informações, mesmo que precisem viajar por longas distâncias na internet. Ao realizar uma requisição com FET, você recebe uma promise, né? Então, quando eu uso FET, quando eu faço a requisição com FET, eu recebo uma promessa. Então, essa promessa contém 3 estados. Ela pode ser uma promessa que esteja pendente ainda, a requisição foi enviada, mas a resposta ainda não foi recebida. Pode ser uma promise resolvida, a requisição foi bem sucedida e a resposta está disponível. Ou rejeitada, ocorreu um erro durante a requisição e a resposta não está disponível. Então, para lidar com esses estados, você utiliza os métodos then e catch da promise. Então, eu vou fazer o fetch e usar o then, que é então, né? Esse método é usado para definir o que deve acontecer quando a promise for resolvida. Ele recebe uma função como parâmetro que será executada com a resposta da requisição. E o catch também é um método usado para definir o que deve acontecer quando a promise for rejeitada. Ele também recebe uma função como parâmetro que será executada com o erro da requisição. Então, o DEL e o CAT vão tratar, né, as respostas da requisição do FET, que possui esses 3 estados aqui. Como elas funcionam, né? Um exemplo mais prático aqui. Imagine que você deseja consultar a API do Pokédex para obter informações sobre um Pokémon específico. O código a seguir demonstra como fazer isso usando FET e promessas, né? Promises. Então, é bem simples de usar o FET, né? Eu só coloco a palavra FET e o endereço da API, né, que eu quero consultar. Então, esse FET vai fazer requisições nesse endereço. Essa requisição vai ter uma resposta, né? E aí, com o then, eu vou tratar essa resposta. Que no caso aqui, e dizia lá, né, com uma função. Então, response, né, a resposta, vai ser convertida para JSON, ou JSON, né? É que não tem o A aqui, né? É JSON, para JSON. E depois disso, né, quando vou continuar trabalhando com essa resposta, estou mostrando no console log o nome e o tipo, né, que foi extraído lá do JSON. Ou se não, né, ou se essa requisição do FET que for rejeitada, ele vai cair no CAT, que vai mandar um erro, vai mandar lá no console, né, o erro, dizendo que deu um erro. Então, a função FET envia a requisição para a API do Pokédex. O método then define o que deve acontecer quando a requisição for resolvida. A função dentro do then, né, que tem uma função dentro da outra função aqui. Ó, sempre que eu uso o then é o método, e aqui eu tenho uma outra função, a função arrow, né, lá de seta. Dentro do then converte a resposta para JSON e extrai informações do Pokémon. Então, o método catch define o que deve acontecer quando a requisição for rejeitada. Então, a função dentro do catch exibe o erro no console. Então, quais as vantagens, né, da gente usar as promises no FET? O código fica mais organizado e legível, né? Então, mesmo se a gente não tem muito conhecimento, faz sentido e fica mais organizado, né? A gente saber que isso aqui faz uma requisição, que o then vai tratar as respostas dessa requisição e que o catch vai tratar, né,
quando a requisição for rejeitada. Vai fazer o tratamento da requisição rejeitada. Gerenciamento eficiente de erros. Então, através do CAT, você pode capturar e tratar erros de forma personalizada, proporcionando uma melhor experiência para o usuário. A execução assíncrona sem bloqueios. O uso de promises permite que o código continue em execução enquanto as requisições são processadas, evitando que a interface do usuário trave, né? E o try e o catch? Agora, né, que a gente já entendeu o que o FET faz e o papel das promises, vamos ver como o try e o catch entra nessa equação para um gerenciamento de erros ainda mais robusto, né, melhorado. Então, imagine o try e o catch como um mecanismo de segurança para o seu código. O bloco try encapsula um código propenso a erros e o bloco catch fica responsável por capturar e tratar esses erros caso algo inesperado aconteça. Como funciona, né, com o FET? Ao utilizar o FET para buscar dados, sempre há a possibilidade de ocorrerem erros, como falhas na rede, APIs indisponíveis ou respostas mal formadas. E é aí que o try e o catch entra em ação. O bloco try encapsula o código que utiliza o FET para realizar a requisição. E o catch define o que deve acontecer caso a requisição falhe. Dentro do CAT, podemos capturar o erro e exibir uma mensagem amigável para o usuário, registrar o erro para análise posterior ou tentar ações alternativas. Então, como é que ficaria isso em código, né? Eu abraçaria o then, que eu estava usando lá nas promessas, né? Abraçaria com try e o catch. Então, por exemplo, aqui o try, eu tenho, por fora de tudo, eu tenho o try e o catch. Como eu já tenho o catch aqui, eu não vou repetir o catch do then, né? Eu só vou fazer o tratamento do then, tratamento das promises com o then. Porque, de qualquer forma, se der qualquer erro, vai cair no catch. Então, o fetch, né, vai fazer a requisição, o then vai tratar a requisição, vai pegar a resposta, vai transformar no JSON, vai pegar o nome e o tipo, né? E aqui no catch vai ser tratado o erro ao buscar dados do Pokémon. Então, o bloco try encapsula a lógica de busca de dados do Pokémon. O bloco catch captura qualquer erro que possa ocorrer durante a requisição, como ele já fazia lá junto com o deno. Dentro do catch, exibimos uma mensagem de erro amigável para o usuário e registramos o erro no console para análise posterior. Podemos adicionar esse código para registrar erro, né? Normalmente a gente usa o catch para registrar erro. E qual a vantagem, né, de usar o try e o catch? Tratamento robusto de erro, então o try e o catch permitem capturar e tratar erros de forma centralizada, evitando que a execução do código seja interrompida inesperadamente. Melhora a experiência do usuário. Ao exibir mensagens amigáveis de erro, você proporciona uma experiência mais intuitiva para o usuário, mesmo quando ocorrem problemas, e o código mais confiável. Ela torna o código mais robusto e menos propenso a falhas inesperadas. O FET, então, onde usar, né? O FET é ideal para diversas situações como. Então, o FET vai fazer a busca de requisições e o try e o catch, né, junto com as promises, vão receber essas requisições, o resultado dessas requisições, e o catch vai tratar dos erros. Então, o FET é ideal para buscar dados de APIs. Então, se vocês forem buscar dados, né, em alguma API, vocês vão usar o FET. Imagine consultar a previsão do tempo ou as últimas notícias. O FET te entrega esses dados fresquinhos diretos da fonte, né? Então, ele que vai fazer a busca das informações, vai carregar imagens e outros recursos. Então, cria interfaces atraentes com imagens, vídeos e outros elementos que o FET busca para você. E também envia dados para servidores. A gente pode interagir com sites e aplicativos, enviando informações como formulários ou dados de login.
As vantagens. Então, além de somente dados, né, em APIs, eu também consigo com o FET fazer busca de imagens. Mais adiante tem um exemplo, né, por isso que eu vou ter aqui. A gente também consegue carregar imagens, né, não só dados de APIs, a gente também consegue carregar imagens e também enviar dados para servidores com o FET, tá? As vantagens, então, assincronismo, né, permite que o código continue em execução enquanto as requisições são processadas, proporcionando uma experiência mais fluida para o usuário. Flexibilidade, oferece controle granular sobre as requisições, permitindo definir cabeçalhos, métodos HTTP e outros parâmetros personalizados. E uso de promessas, né, de promises, que facilita o tratamento de respostas e erros através do uso de promises, tornando o código mais organizado e legível. E aí alguns exemplos, né, consultando dados de uma API Pokémon, que já tinha lá anteriormente, né, então requisição, requisição, recebimento e tratamento de erro das informações da API Pokémon. Carregando uma imagem aqui também, estou buscando nesse exemplo, ponto image aqui, uma imagem, né, estou recebendo a resposta e estou tratando, né. No caso eu estou tratando, é o que eu quero fazer com essa informação que eu recebi da API, né. No caso aqui, ele está criando um elemento imagem, dessa imagem que foi buscada nessa URL, né. E está inserindo lá no documento HTML essa imagem. E aí o CAT, né, tratando o erro caso isso aqui não dê certo, ou a imagem não esteja disponível, né, ou caiu a internet, ou carregar, enfim. E eu também posso enviar dados para um formulário, né, com o FET. Então, vou usar as mesmas coisas que eu já usava lá no JavaScript, né, o document.querySelector, que é JavaScript, né, e depois de toda a organização aqui, na escuta, né, do recebimento de dados, do formulário e tal, eu vou fazer um fetch para postar, né, usar o método post para colocar essas informações do formulário em algum lugar, certo? Depois o async await. Então, o async await, ele simplifica o uso de promises no fetch. Então, agora, né, que a gente já entendeu como gerenciar a importância das promessas, entendendo o fetch e a importância das promessas, para gerenciar requisições assíncronas, vamos explorar o async await. Essa sintaxe moderna do JavaScript torna o código que utiliza promessas mais fácil de ler e escrever, deixando parecido com o código síncrono. Então, o que é, né, então, esse async await? Imagine o async await como uma camada de açúcar sintático para promessas. Ele permite escrever código assíncrono que se parece com código síncrono, tornando o fluxo de execução de entender. Então, ele trabalha de forma assíncrona, o async await, né? Mas parecendo alguma coisa síncrona. Que daí, né, para uma coisa sequencial na lógica, para a gente faz mais sentido, né, para nossa interpretação. Então, a ideia do async await é fazer isso, né? Tentar mostrar de um jeito, mas na verdade ele trabalha de outro jeito. Então, como funciona, né? As funções async. Para utilizar o await, a função precisa ser declarada como async. Isso sinaliza que a função pode conter operações assíncronas, como chamadas fetch. Podem usar outras coisas também, né? Dependendo do projeto, dependendo da utilidade do projeto na lógica, né? A gente pode usar para outras coisas também esse async await, não só para fetch. E o await, dentro da função assim que você pode utilizar a palavra await na frente de uma promessa. O await pausa a execução de uma função até que a promise seja resolvida
com sucesso ou rejeitada com erro, né. A tradução do async, deixa eu só, que eu nunca me lembro de cabeça, assíncrono, né, e o aguarde, aguardo. Então seria assíncrona, aguardando coisas assíncronas, né, o async await, mais ou menos assim. Um exemplo, né, então vamos reescrever o exemplo anterior da consulta do Pokémon lá com a 508 agora. Então vou dizer que a função pode ter buscas ou requisições assíncronas, né. E aí ela vai aguardar, depois que ela for que o estado dela for definido, né, como aceita ou como rejeitada, ela vai executar o await. Então, o await aguarda, né, essas requisições ficarem prontas para depois executar o restante, no caso, né. Então aqui, a função buscar dados Pokémon é declarada como async, indicando que ela pode conter operações assíncronas. Utilizando o await na frente da chamada ao fetch e na conversão da resposta para utilizamos o await na frente da chamada ao fetch e na conversão da resposta para JSON. O código parece executar de forma sequencial, mas na verdade o await pausa a execução até que as promises sejam resolvidas. Então, qual a vantagem? Código mais legível. O async await torna o código assíncrono mais fácil de ler e entender, pois se parece com código síncrono. Melhora o fluxo de execução. O uso do await deixa o código mais fluido, evitando a necessidade de encadear promises com dncat, porque eu posso ter vários dncat, né? E, recebo a resposta, pego a requisição, e se ok, o deno executa, senão o cat manda erro, né? Eu posso ter vários encadeados. E no tratamento de erros simplificado, você pode utilizar o try-catch dentro de uma função async para capturar e tratar erros de forma similar ao código sim. Então, faz quase a mesma coisa que o outro, só que ele dá a ideia de um código mais legível, né? Quando usar? É recomendável utilizar o async await sempre que você estiver trabalhando com promises e precise lidar com o resultado de operações assíncronas de forma mais legível e sequencial. O async await é uma adição poderosa ao JavaScript moderno que simplifica o uso de promises. E ao combinar o fetch com o async await, podemos construir aplicações web robustas e interativas que gerenciam requisições assíncronas de forma eficiente e com um código mais elegante e fácil de manter. Aí, dentro dessa história toda, né, nessa busca de dado e resposta de dado, vai dado e vem dado, entra o JSON, né, que é um formato de intercâmbio de dados. O JSON, que na verdade quer dizer JavaScript Object Notation, se tornou um padrão leve e flexível para intercâmbio de dados na web. Mas sua história e aplicações vão além do JavaScript, né? Então já se tinha o JSON antes de falar do JavaScript. Em 95, Douglas Crockford cria o JSON como formato de troca de dados para o seu aplicativo JavaScript. O JSON ganha popularidade na comunidade JavaScript e é submetido à ECMA Internacional para padronização. A ECMAScript faz a padronização, né, de linguagens e bibliotecas, enfim. Em 2004, o ECMA Internacional publica o padrão oficial do JSON. Em 2006, o JSON se torna um formato de intercâmbio de dados recomendado pelo IET, que é o instituto lá, eu esqueci o restante aqui das siglas, do que significa. Mas se procurar, a gente encontra, né, o que é o IET. IET-F, né, na verdade.
Em 2010, a adoção generalizada do JSON em APIs, banco de dados e diversas aplicações web, né? Então, todos começaram a usar o JSON. E hoje o JSON é um dos formatos de dados mais utilizados na web, presentes em APIs, bancos de dados NoSQL, linguagem de programação e muito mais. O propósito, né? Então, o principal propósito do JSON é facilitar a troca de dados entre diferentes sistemas, linguagens de programação e plataformas. É uma estrutura leve e legível. Então, a sintaxe do JSON é simples e humana, permitindo que humanos e máquinas leiam e interpretem, né, os dados com facilidade. Flexibilidade. O JSON suporta diversos tipos de dados, como números, strings, arrays, objetos e booleanos. E independência da linguagem. O JSON não está vinculado a nenhuma linguagem de programação. Então, não dá para dizer que o JSON é do JavaScript, o JSON é do Python, o JSON é... Não, ele não está vinculado a linguagem nenhuma. Então, ele pode ser usado, né, tanto que ele pode ser usado no JavaScript, no Python, no Java, no PHP, no C++, ou em qualquer outra linguagem. Aplicação em APIs, então o JSON é um formato de dados mais comum para APIs REST, permitindo que diferentes aplicações se comuniquem e troquem informações. Em armazenamento de dados, banco de dados NoSQL. Por que NoSQL? Porque a gente tem o banco de dados SQL, que é um banco relacional, e o NoSQL é um banco de dados não relacional. A gente vai começar a falar de banco de dados agora em seguida, e aí já vai falar sobre isso. Então, o Mongo é um banco de dados não relacional, né? E o CloudDB também. E esses bancos, então, né, armazenam dados no formato JSON. Configurações, o JSON é utilizado para armazenar configurações de aplicações e sistemas. Os logs, o JSON é um formato popular para registrar logs de aplicações também em sistemas. E intercâmbio de dados entre linguagens. Ele facilita a troca de dados entre diferentes linguagens de programação, sem a necessidade de conversores ou adaptadores específicos. Então, olha como o JSON é legal, né? Leveza e simplicidade, né, as vantagens. Então, a sintaxe do JSON é simples e compacta, reduzindo o tamanho dos arquivos de dados, por isso que ele é leve, né? Facilidade de leitura, então ele é bem fácil de ler, né, de interpretar, tanto por humanos quanto por máquinas. A flexibilidade, o JSON suporta diversos tipos de dados e estruturas complexas, atendendo a diferentes necessidades. Como a gente já havia falado, na independência de linguagem, não está vinculado a nenhuma linguagem de programação específica, podendo ser usado em diversos ambientes. E ampla adoção. O JSON é um formato amplamente adotado e suportado por diversas ferramentas, bibliotecas e linguagens de programação. Então, não só as linguagens de programação usam JSON, né? Outras ferramentas também, e bibliotecas. Então, também a gente tem a facilidade de converter o JSON para objeto e vice-versa. Então, imagine um arquivo JSON contendo informações, mas inacessíveis como um objeto em seu código. E aí que entra a conversão. No JavaScript, a gente pode usar a função JSON parse, né? Como a gente tem o parse int, o parse float, a gente tem o JSON.parse, que é uma função nativa do JavaScript que transforma um texto JSON em um objeto JavaScript. E aí, claro, em cima do objeto, a gente consegue fazer as consultas, concorda? Então aqui eu tenho, aqui esse JSON string está recebendo o JSON, né? O JSON, ele é formado nesse formato. As palavras ficam estranhas, né? Ele é formado nesse formato por pares, né? Propriedade e valor. E esse par, a propriedade está entre aspas,
não seria propriedade, seria atributo e valor, né? Atributo do objeto. Atributo e valor. Sempre por aspas, strings com aspas, inclusive o atributo e também o valor, vírgula, atributo e valor de novo. Então, por pares de atributo e valor. Quando é inteiro, quando são números, quando é numérico, não precisa colocar aspas. E não pode ser aspas simples, tem que ser aspas duplas. Senão, fica num formato inválido. Então, ele vai parsear, né, esse JSON aqui para objeto, e aí em cima do objeto a gente pode fazer as consultas, por exemplo, no nome, obj.nome, né, que vai mostrar João, e na idade, que vai mostrar 30. Então, se eu tiver uma base de dados com um arquivo CSV, eu consigo transformar o CSV em JSON e o JSON em objeto depois para trabalhar com esses dados lá no JavaScript. E aí também consigo fazer o contrário. Então, imagine um arquivo JSON contendo informações, mas inacessíveis como um objeto em seu código. É aí que entra a conversão. Eu já fiz isso? Acho que eu repeti os slides aqui. Eu repeti a mesma coisa aqui, ó. Era a continuação, né? Eu botei em 2 slides, vou tirar um depois. Então, aqui parseando, né? Conseguindo acessar o objeto e verifique se o JSON é válido. É importante garantir que a string JSON esteja no formato correto, evitando erros. Né? Então, eu também tem como eu usar o try e o catch para verificar se essa conversão do meu JSON para objeto, se foi feita com sucesso, né? Ou se deu algum erro na hora da conversão. Então, aqui eu consigo usar o try e o catch também nessa conversão, né? Junto com esse método parse. Então, eu consigo, né, converter um JSON para objeto. E também ao contrário, um objeto para o JSON. Aqui eu coloquei tudo num slide só. Então, agora imagine ter um objeto JavaScript repleto de dados que você deseja transformar em um JSON para armazenamento ou para enviar para alguém, né? Ou para enviar para algum lugar. É aí que a conversão reversa entra em ação. Então, utilize o JSON.stringify, stringify, que é uma função nativa do JavaScript que transforma um objeto JavaScript em uma string JSON. Então, sei lá, suponho que tu montou lá um objeto, né, com vários dados e quer mandar esses dados para alguém ou para algum servidor, só que para mandar esses dados a gente precisa mandar em formato JSON, né? Então, eu consigo transformar um objeto para um JSON, assim como um JSON para projeto também. Então, aqui a variável obj está recebendo o objeto, né? Notem que nome aqui não tem aspas duplas. Então, no JavaScript, o objeto é dessa forma, né? Também par de atributo, né? Entre vírgula. Só que o atributo não precisa estar entre aspas. Lá no JSON, ele te obriga a deixar tudo entre aspas duplas, né? E aqui, estou convertendo para o JSON. E quando eu mando imprimir a variável JSON string aqui, ela vai imprimir tudo em formato de JSON, né? Tudo com aspas duplas. Formato de JSON. Você pode especificar opções para formatar esse JSON, como indentação e espaços em brancos, né? Se preferir. Com 2 espaços, né? Entre as palavras aqui, colocar 2 espaços, enfim. Mas isso é opcional. Uma conversão direta já, essa primeira parte que já seria o suficiente. Outra coisa que o JSON não deixa fazer é assim, no objeto do JavaScript, se eu colocar uma vírgula a mais aqui no final, ele vai deixar passar, ele não vai te dar erro. De repente fica ali reclamando que aquilo ali não precisaria estar ali, mas ele deixa passar. No JSON, se tiver uma vírgula a mais aqui, depois do 30, e sem nenhum par de atributos seguinte, ele já diz que o formato é inválido. Né? Então, ele é bem rigoroso, assim, na questão de sintaxe. E aí, né, para resumir tudo isso que a gente falou, o que
que faz tudo isso junto, né? Qual a finalidade de cada um. Então, o quarteto do JavaScript, né? O FET, Async-Await, Try-Catch, JSON, em sintonia, né? O que eles fazem? Então, no universo do JavaScript, eles formam um time imbatível para gerenciar requisições assíncronas, tratar erros e interagir com os dados de forma eficiente. O FET. O FET é o maestro, vamos, né, dando como exemplo, da orquestra responsável por realizar requisições HTTP para buscar dados de APIs, servidores ou qualquer outro recurso online. Ele age como um mensageiro, enviando e recebendo informações com agilidade e eficiência. O Async-Await é um maestro adjunto, trazendo organização e fluidez ao código assíncrono. Ele permite que você escreva código sequencial, mesmo lidando com operações que levam tempo para serem concluídas com requisições FET. O Try-Catch é o guardião da equipe, sempre atento para capturar e tratar erros que possam surgir durante a execução do código. Ele garante que o aplicativo continue funcionando mesmo diante de imprevistos, exibindo mensagens amigáveis para os usuários. E o JSON é o tradutor oficial da equipe, permitindo que diferentes linguagens e sistemas se comuniquem com facilidade. Ele converte dados em um formato leve e estruturado, facilitando o intercâmbio de informações entre APIs, bancos de dados e outros componentes e aplicações. E aí, um saiba mais, né, com a documentação oficial do FET, né, o Mozilla, e alguns vídeos falando também sobre o assunto, né, aí, claro, alguns vídeos falam quase a mesma coisa, mas cada um tem, assim, um detalhezinho que um falou e o outro não falou, e também falando de formas diferentes, né, pra gente aí tirar algumas dúvidas. E é isso, Nívia, alguma pergunta? Bastante informação, né? É bastante coisa, assim. Não, até agora nenhuma pergunta não, Rafa. Tá tudo bem. Eu acho que a Tá. gente surge mais dúvida na hora que você está pondo a mão na massa, né? Começa a usar, aí se dá algum erro, aí você já pode surgir algumas Isso. dúvidas. Até queria compartilhar É, aqui. tem que treinar, né? Sim, tem que começar a fazer, né? É. Não adianta, tem que começar a fazer. Eu só queria mostrar aqui naquelas APIs que eu comentei. Da API consulta lá, né, que tu disse que estava começando a fazer. Ali no arquivo main, então eu tenho essa requisição de dados, né? Então eu também uso o FET aqui para buscar dados, né, no meu localhost, no meu JSON, o arquivo JSON. E assim como a outra também, que é do Cat aqui, Catinho, que Uhum. eu já começo fazendo a requisição, né? Só que aqui eu estou usando o async, o try, o catch, né? Então agora você já sabe por que a gente usa, né, cada um dessas palavras aqui, né? Inclusive, ó, Sim. antes de entrar o dado, né, eu consigo fazer testes, né, para ver se não está vazio, por fora, conforme o nome do produto, né? E também, eu não comentei isso, acho que na outra, mas assim, qual a diferença de eu ter que abrir um servidor? Aqui tá os JSON, né? Então, como eu falei lá, o formato do JSON, ó, os logs, né? Ó, aspas duplas, né, para os dois, vírgula. Aqui eu não posso colocar vírgula, se eu botar uma vírgula aqui, ele já sublinha dizendo que dá erro. Qual a diferença, né, de eu ter que rodar um servidor nessa, porque nesse eu preciso rodar o servidor para fazer esse programa consultar os dados. E na API do Gato, não. Na API do Gato eu já consigo rodar direto no live server. Né? Não sei se tu notou essa diferença. Ó, essa aqui já roda direto, e essa outra aqui, se eu for rodar ela sem o servidor, ela só vai carregar a interface. Ó, ó, não vai carregar os dados. Mesmo que eu coloque aqui o nome do produto, Não.
ele não carrega, né? Porque no caso desse aqui, eu estou usando o framework, né? A API Consulta, eu estou usando um framework para me ajudar aqui nas requisições, né? Que é o Coa, no caso. E na do gato, eu não estou usando. Eu acho que é o OpenServe também ele abre mais assim direto quando é o front, né? O back-end já não aparece muito, né? Isso, é que esse aqui já vai consultar tudo online, né? E nesse outro projeto da API é que ele vai ter dependências, vai ter o framework que eu vou precisar instalar, né? Com o NPM, que aí quando eu uso o NPM já cria esses JSON aqui, né? Essas dependências. Cria essa pasta aqui do Node Modules, né? Aqui está meu arquivo, no caso, que também é um JSON. Não é que... Preço. A gente vai poder escolher fazer de qualquer uma das duas maneiras? De qualquer jeito. De qualquer jeito. Uhum. Porque a ideia é, assim, que vocês tenham alguma interação, né? Com alguma base de dados. Ou dessa forma, ou com a do gato aqui, né? Ou com o banco de dados que a gente vai ver agora em seguida, né? Que agora o próximo assunto vai ser como criar um banco de dados, né? Só teu, assim. Tu não quer consultar nenhuma base externa. Tu mesmo quer criar um banco de dados. Por exemplo, tu quer fazer um cadastro de livros. Então, tu mesmo quer cadastrar os livros. De repente tem uma API, deve ter, né? A gente tem API para tudo. Uma API com uma base de livros, mas aí tu não quer usar, tu quer tu mesmo fazer uma base de dados, né? Ou, sei lá, para outros tipos de dados, daí a gente cria um banco de dados, né? Daí a gente faz essas consultas no nosso banco, né? Esses são os assuntos daí agora seguintes. Até agora a gente viu tudo online, né? Agora a gente vai fazer a criação do banco de dados também, que tá faltando. E é isso. Tá certo. Tá certo. Tá bom? Então, se tu não tem nenhuma pergunta, eu vou parar de gravar. Um bom finalzinho de semana. Bom final de semana, Rafa.